Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer essa obra da editora Central Gospel, do Pierre, acho que é Bartot ou Barté, não sei, A Crucificação de Cristo Descrita por um Cirurgião. Muitas das vezes a gente se atenta à crucificação de Cristo apenas naquilo que a palavra de Deus apresenta, e é o mais importante. Mas, na ótica de um cirurgião, na ótica de um médico, a gente tem uma compreensão mais ampla a respeito do sofrimento físico de Jesus. E é isso que esse livro traz para a gente. Se você quiser adquiri-lo, eu deixei na descrição. A gente vai lá para a mesa para a gente se aprofundar e tentar entender o que o autor, né, durante aí mais de 20 anos... Opa, caiu alguma coisa aqui. Caiu o marcador de página. Por mais de 20 anos ele fez um estudo muito pormenorizado a respeito da crucificação de Cristo na ótica de um cirurgião. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o livro A Crucificação de Cristo Descrita por um Cirurgião. Gente, esse livro eu assim fiquei bem surpreso com o conteúdo, comprei há alguns anos, fiz a leitura recentemente e assim fiquei muito empolgado e também assim surpreso com a descrição que o autor, que é um cirurgião, um médico, fez a respeito da crucificação de Cristo. Não é um livro grosso, é um livro de 109 páginas apenas, mas eu quero mostrar para vocês e deixar de indicação, porque eu sei que vai ser uma bênção você tê-lo e também acessar o seu conteúdo. A editora é Central Gospel, deixei na descrição se você quiser comprar. Ele foi publicado em 2018 pela Central Gospel, anteriormente pela editora Sublime. Bom, aqui no sumário a gente vê que ele tem 10 capítulos, cada capítulo trazendo um aspecto cronológico, né, da morte de Jesus, e também traz um aspecto histórico nos dois primeiros capítulos, tá? E a partir do capítulo 3 segue um aspecto cronológico. E a gente vai tentar entender cada um dos capítulos de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo explicando como o material trabalha. Primeiro, o capítulo 1 traz a crucificação em documentos da antiguidade. O autor, ele desenvolve um estudo sobre como era, como foi descrito em outros relatos, né, essa questão da crucificação. Então, olha só, o tamanho da letra bem confortável, bem assim, a diagramação muito bem organizada, o espaçamento, aquela folha amarelada que é ótima para leitura. E aí ele mostra aqui os instrumentos da crucificação, né? Então ele explica que a crucificação, em muitos filmes, ela é descrita de uma forma que não tem um respaldo histórico. Então, inclusive, como era a cruz, ele explica, tá? Que era em forma de T, né? Explica cada um dos pontos. Então tem aqui o partibulum furca, que é o pau horizontal. Então ele vai trabalhando ponto por ponto, né? Como as pessoas carregavam essa cruz, né? Como era a união dos dois paus ali, o vertical e o horizontal. Ele também traz uma explicação. Ele explica também os instrumentos de fixação, a questão dos pregos, como eram os cravos, né? E a modalidade da crucificação. Então, todos os pontos a gente encontra em explicações históricas sobre a maneira, inclusive o tamanho dos cravos, o tamanho da cruz, da madeira, o tipo de madeira que era utilizado. Então, é um capítulo bem histórico, né? Como era a organização militar na época, como se fazia, né, após a morte. Tudo isso ele explica, isso é um aspecto histórico que ele traz sobre a crucificação que aconteceu em diversas ocasiões, além da crucificação de Cristo, também com outras pessoas. Julgamento, a condenação e a crucificação em documentos antigos. E aí também ele vai trazer, fora das escrituras, o que existe de relatos com relação à crucificação de Cristo. Então, olha só, para Jesus ser condenado era necessário um motivo que caísse sob a legislação romana. Em Jerusalém, só Pilatos possuía o jus gladi, isto é, o direito de vida e de morte. Os judeus, se bem que amargamente conheciam isso. E aí ele desenvolve, né, o motivo. Aí tem aqui o açoitamento, a coroação de espinhos, o transporte da cruz. A gente tem a altura da cruz, o formato da cruz, tá vendo? Tudo isso ele desenvolve. Os cravos, se Jesus estava nu ou não,
a fixação à cruz e o golpe com lança também, ele traz uma explicação. Isso também com relatos históricos que existem, documentos no período da patrística, enfim. E aí, a partir do capítulo 3, ele vai mais na parte médica, que é o grande objetivo desse livro, né? Após a morte de Jesus e a lançada que lhe atingiu o coração, José de Arimateia foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo, né? E aí, Jesus só tivera cerca de 3 horas de agonia, o que é realmente muito pouco para um crucificado. Então, por que isso, né? Jesus morreu em 3 horas, ele também explica. Os crucificados passavam em geral por uma agonia bem mais longa que pelo menos determinadas circunstâncias. Era raro, segundo Orígenes, vê-los durante toda a noite e o dia seguinte. Enfim, o que teria levado Jesus à morte rápida? Aí ele explica o porquê. Eu não vou ler, vou deixar você curioso para você adquirir o livro e tê-lo como um documento de consulta. E aí a morte por asfixia, né? Que provavelmente foi a causa dessa morte de Jesus. Ele explica aqui como funciona a questão dos nervos. Ele traz também uma parte de antecedência, né, do que aconteceu com Jesus, o sofrimento anterior. E aí ele se aprofunda nisso a partir do capítulo 4. O espancamento durante a noite no pretório, coroa de espinhos, o transporte na cruz, a questão de Jesus, aquela agonia, né, ter suado como gotas de sangue. Ele explica o que é isso no livro, tá? E aí o capítulo 5, as feridas na mão. Ele também vai explicar a questão dos cravos, onde os cravos foram fincados, tamanho dos cravos, o material que era feito esses cravos. 6, a ferida nos pés. Cada capítulo tem uma folha de rosto para dividir bem o livro. Você pode fazer anotações também. Jesus foi crucificado com um pé sobre o outro. Ele explica isso aqui também. Gente, foram 20 anos de estudos, né, que o autor fez. A ferida no coração, aquela lança, né, como foi essa lança, o porquê que saiu água e sangue, ele também explica, né, aonde essa lança penetrou e coloca. A lança que feriu Jesus deve ter escorregado sobre a sexta costela, perfurado o 5º espaço intercostal, penetrando com profundidade ali. Onde encontrou em seguida? A pleura e o pulmão. Por isso que foi sangue e água misturado, né? Ele explica. E ele traz aqui também uma análise que ele fez tendo uma experiência com cadáveres, né? Ele fez algumas experiências também, né, com cadáveres para ter essa conclusão. Enfim, então tem um aspecto bem que médico mesmo, onde ele se aprofunda nisso. Capítulo 8, a descida da cruz, né? E ele explica como foi como foi retirado Jesus da cruz. Capítulo 9, ele explica sobre o sepultamento, o porquê eles colocaram mirra ali, algumas especiarias em Jesus. Ele também traz essa explicação, a questão do túmulo, a questão das cerimônias preliminares, a questão do sábado, enfim, tudo isso ele desenvolve também, lógico, né? Trazendo um aspecto bem assim pastoral também. Mas sempre ele traz à tona suas pesquisas. E aí o capítulo 10 é um capítulo muito legal, porque ele traz a última visão do quadro de sofrimento. Esse capítulo eu li assim com lágrima nos olhos, porque é bem emocionante, onde ele rasga o coração e traz assim uma paráfrase que ele fez a respeito da crucificação, morte de Jesus, mas também a ressurreição. É um capítulo muito lindo, onde ele traz um resumo daquilo que ele analisou nos outros capítulos, trazendo essa paráfrase sobre a crucificação de Jesus dentro de uma ótica do cirurgião. Então é uma coisa muito legal mesmo de se emocionar. Então ele até encerra dizendo: agora, leitor, agradecemos a Deus que me deu forças para eu escrever tudo isso até o fim, não sem lágrimas, e o que esse relato resulte para você e para mim em uma vida mais fiel, mais santa, mais grata, mais próxima desse Jesus crucificado. Amém. Então, vale muito a pena, é um livro espetacular. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Vale muito a pena você ter um material que fala da crucificação de Jesus na ótica de um médico, na ótica de um especialista da saúde. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.